Agora apareceu uma mensagem aqui que está sendo gravada. Isso. Então, boa noite para todos. Essa noite eu vou falar com vocês sobre o Zayton Balance. Ele é um dispositivo para avaliação de bem-estar. Então, muitas pessoas têm cuidado da saúde de forma mais natural, visando um bem-estar, cuidando da saúde, então, com medicinas alternativas, com plantas naturais, com óleos essenciais ou meditação. Né? Depois de tanta mudança nos últimos tempos, nós estamos encontrando a necessidade de voltar à nossa ancestralidade, voltar aos cuidados de saúde de uma forma mais básica, mais natural. Então, o Zayton Balance, ele é um dispositivo que tem muitos anos de estudo já, conforme eu vou trazer para vocês, e aí vocês vão entender como ele pode ser aplicado na área da saúde, nos cuidados aí no seu dia a dia. Então, o Zayton Balance, ele é um dispositivo onde ele lê ele é um dispositivo de biocomunicação e biofeedback. Por quê? Porque ele lê a nossa pele, ele é um aparelho, vou até mostrar aqui para vocês, esse aparelhinho aqui. Então, ele faz uma leitura da eletricidade da nossa pele. Então, por isso que ele é um biofeedback, né? Que depois dessa leitura, ele traz alguns resultados para nós. E o objetivo, então, é encontrar áreas do nosso corpo, sistemas do nosso corpo que estão em desequilíbrio. E os principais sistemas aqui que ele investiga é o sistema gastrointestinal, o sistema de desintoxicação, o sistema de inflamação e o endócrino, tá? E a tecnologia, como eu falei para vocês, ela faz um escaneamento através da resposta galvânica da pele. Então, esse senhor aqui é o Emile Du Bois Reymond. Ele, em 1849, ele já começou a investigar na fisiologia humana como que as células se comportavam e ele observou que as células começavam, depois de um determinado estudo, a emitir eletricidade. Então, ele desenvolveu esse estudo onde ele observou que os tecidos do corpo humano, por exemplo, os músculos, ele manifestava eletricidade. E ele avaliou tudo isso, então ele instituiu ali, ele avaliou e encontrou, então, uma série de moléculas elétricas no nosso corpo. E isso já deixou muitas pessoas intrigadas, né? Porque muitos anos atrás, já começar esse estudo, começar essa avaliação, e conforme foi passando o tempo, foi aprimorando os estudos, aí um neurologista, que é o Charles Ferret, em 1879, ele descobriu que a resistência da pele podia mudar devido a estímulos emocionais. Então, ele sendo neurologista, estudava muito sistema autônomo, parasimpático, simpático, e ele também observou que através de estímulos emocionais, as pessoas podiam, ter variação na eletricidade da pele também. E então, conforme foi passando os anos, esses estudos foram se aprimorando e até chegar então a uma avaliação da condutância elétrica da pele, que ela é influenciada pelas atividades das glândulas sudoríparas, indiretamente pelo sistema nervoso autônomo, que é aquele sistema nervoso quando a gente está acordado, quando a gente está alerta, quando a gente está fazendo nossas atividades do dia a dia. Esse é o sistema nervoso autônomo. E aí, então, nós temos a divisão entre simpático e parasimpático. O simpático é quando, então, eu expliquei para vocês, a gente está em atividades do dia a dia ali, acordado, se exercitando. E o parasimpático é quando a gente está em relaxamento, está no momento do sono, em repouso. E aí, então, a nossa pele, ela emite uma radiação, uma frequência elétrica, e através das glândulas sudoríparas, elas conduzem a eletricidade também pelo suor. E aí, quando há uma alteração do nosso estado emocional, há um aumento na sudorese. Vamos supor, quando a gente tem que fazer uma prova, quando a gente tem que falar em público, quando a gente tem que, enfim, sofre alguma emoção forte, pode observar que a gente começa a suar muito mais. E aí, então, essa variação desse estado emocional com o aumento da sudorese
é o que facilita, então, a resistência elétrica da nossa pele, onde há uma variação ou no aumento ou na diminuição da condutância da eletricidade, que é o que vai conduzir a corrente elétrica para o aparelho, né? É só a gente lembrar de quando a gente, assim, às vezes está com o pé molhado, alguma parte do corpo molhada, e às vezes vai usar uma tomada. A condutância da eletricidade ali é muito maior. Muitas vezes a gente leva um choque, né? É só associar isso, então. E aí o Zeiton Balance, ele se assemelha muito àquele detector de mentiras, porque o detector de mentiras usa também a leitura galvânica da pele, né, da eletricidade da nossa pele. E aí o que que eles fazem? Eles fazem uma calibração. Eles colocam, em média, 30 perguntas no início para calibrar esse aparelho, como qual é o seu nome? O seu nome é Maria? Sim ou não? A pessoa, né, é automático, ela vai coisas assim do dia a dia básicas, ela vai responder com firmeza, né? Não, meu nome não é Maria, meu nome é Denise. A cor do teu cabelo é loiro? Não, meu cabelo é castanho. O nome da tua mãe é Riva Cleusa? Não, o nome da minha mãe. Então, entendeu? Eles calibram todo esse aparelho com perguntas assim, principalmente da parte aparente ali, e coisas que a pessoa já tem ali de hábito. E aí, então, nessa calibração, eles vão atingir um range, que é um cálculo onde é uma variação entre as respostas das perguntas, entre a confirmação positiva e a negativa. E o Zayton Bales, ele se assemelha muito nisso, porque ele também tem um sistema de calibração, onde ele já tem salvo no software alguns parâmetros, algumas fatores ali que já são conhecidos, e aí então ele vai comparar com o paciente. E aí o que que você vai obter nesse teste, então? Como eu falei para vocês, aqui quem está no Zoom está vendo a figura, ele são 198 biomarcadores que esse aparelho avalia, tá? E nesses 198 biomarcadores, eles estão distribuídos entre os quatro principais sistemas do nosso corpo, que é o sistema gastrointestinal, o sistema endócrino hormonal, o sistema imunológico e o sistema de desintoxicação. E aí ele é um método não invasivo e indolor, porque como eu mostrei o aparelhinho aqui para vocês, você descansa a mão aqui no berço, né, de mão, é, e aí então o aparelho ele é conectado no computador e há um software também vinculado com isso. A partir do momento que começa o teste, ele vai então fazendo a varredura de todos esses sistemas e mais ou menos em 2 a 5 minutos ele já libera um relatório, tá? E, e a recomendação depois de todos essa avaliação e a geração desse relatório, ele aparece ali para você quais as áreas do seu corpo que está em desequilíbrio e ele fornece balanceadores de serviços de bem-estar, tá? Então, como que é feito o procedimento? A pessoa, então, ela vai estar sentada, né, numa posição confortável, com as mãos limpas, e vai colocar a mão, então, no bercinho ali no aparelho. E aí, então, eu começo a ligar o equipamento ali no computador e ele vai fazendo a varredura. E aqui, o terceiro passo, após o escaneamento dos estímulos elétricos, ele é um estímulo indetectável, tá? Então, não dá nenhum desconforto, nenhuma sensação, assim, de choque, nada. Que a gente fala estímulo elétrico, a pessoa, às vezes, ela pensa que é algo desconfortável. Então, a, após toda essa avaliação, tem uma foto aqui, é bem desse jeitinho mesmo que sai o laudo, ó. Ele sai todos ali os sistemas, aí depois ele aparece os gráficos nível por nível e depois quais os balanceadores que você vai usar. Então, ele faz uma análise em tempo real da resposta captada. Ele compara com uma base de dados essas reações. Então, como eu falei que ele é um software, ele tem já tudo pré-configurado ali, uma calibração do que é normal, do que é anormal,
para o sistema fazer a tua leitura e comparar, ter um parâmetro, né? Uma base ali do que é alterado e o que não é. E a geração, então, de um relatório com os desequilíbrios. Ui, perdão, gente. E sugerindo, então, também um tratamento ali, um acompanhamento, um protocolo personalizado para cada pessoa. Isso que é muito interessante, né? Então, após toda essa técnica, ele vai gerar essas sugestões bem personalizadas. E quais são as recomendações, então, de intervenções naturais que ele sugere? Ele sugere, então, uso de óleos essenciais, ele sugere também questões de alimentação e hidratação, se tem algum contaminante, né, por inseticida, por pesticida, como é que está a qualidade da água que você está ingerindo. E ele indica também a, a prática de exercícios físicos, que hoje em dia, né, as pessoas precisam muito cuidar da alimentação, usar produtos que vai dar qualidade ali para vocês. Ai, gente, eu tô cuidando de celular e de computador, vocês me perdoem. E o interessante é como eu falei para vocês. É, você pode fazer essa leitura, começar o seu protocolo ali de saúde e vir a repetir, então, depois de algum tempo, para comparar os valores depois que você fez a mudança na sua rotina, depois que você incluiu os balançadores ali, que no caso seriam os óleos essenciais ou suplementos, e, e também de forma muito particular, aqui, muito personalizada, porque a partir do momento que você fez a leitura, ele vai avaliar o teu corpo, a tua resposta. Então, nada melhor do que você ter um relatório, ter um documento em mãos baseado no teu sistema ali no momento, no atual, né? É, até eu tive lendo alguns documentos sobre essa técnica. Ele falou que alguns pacientes durante o teste fizeram ingestão de alimentos inflamatórios, né? Como chocolate, como o glúten, açúcar, né, produtos com muita quantidade de açúcar. Passado algum tempinho ali, fizeram a leitura. O nível de leitura ali para parâmetros inflamatórios deu muito alto, porque a pessoa tinha acabado de ingerir, né? E então, geralmente, quando for fazer essa leitura, já tem em mente, assim, né, da rotina ali do teu dia, o que que você teve uso, para associar isso na leitura e, e depois, talvez, no dia seguinte, comparar, fazer novamente um teste, né? Para poder ver na fidelidade ali o que realmente é o resultado que você vai apresentar. Então, quero abrir aqui para vocês um relatório para vocês verem como que ele funciona, tá? Eu vou pausar aqui minha apresentação e vou compartilhar uma outra tela. Se tiver alguma dúvida, podem ir colocando ali no chat. Então, me contem aqui se vocês já fazem uso de alguns óleos, se vocês já cuidam da saúde de vocês com algum recurso natural, enquanto eu vou compartilhando aqui a outra tela. Pessoal ali do Instagram, seja bem-vindo. Então, para quem está entrando agora, eu estou falando sobre o Zaiton Balance. É um dispositivo de leitura galvânica da pele, tá? Pessoal ali do Zoom, acredito que já esteja vendo, né? Então, no final da leitura, ele me apresenta um relatório dessa maneira. Então, ali, ó, nesse paciente aqui foi apresentado, então, a leitura de 194 biomarcadores. Então, os verdinhos aqui é o que está dentro do range, o que está dentro da normalidade, e os vermelhos é o que estão fora. E aí, em sequência, ele vai me dar
as referências de alguns óleos essenciais, de alguns balanceadores que vão estar associados com aquela avaliação daquele determinado parâmetro. Na sequência aqui ele traz a foto dos produtos, algumas referências é, de uso, né? Dos princípios básicos ali, a composição do produto. E aqui, então, o relatório em si, ó, bem resumido nessa primeira página, falando dos quatro principais sistemas corporais, e em sequência as respostas aos itens de estressores baseados na avaliação de estilo de vida, que aí entra a parte de, alimentar, deixa eu aumentar aqui, a parte da dieta nutricional, hidratação, parte inflamatória, estresse emocional e mental, sono e o estresse tóxico. Que hoje em dia a gente está muito exposto, né, à toxicidade tanto de radiação de Wi-Fi, de antenas de celular, questões de radiação, até mesmo de. Aqui entra até substâncias, né? De produtos químicos que a gente usa para limpeza, produtos de beleza. Então, aqui tudo pode sair no relatório aqui se você está sofrendo uma interferência disso no teu organismo, tá? Então, essa, como eu estou falando, essa primeira página aqui é um resumão de todos os sistemas e do estilo de vida, e na sequência ele vai esmiuçando cada sistema, sistema de desintoxicação, o que que... E aí, desintoxicação legal, que a gente só pensa em fígado, né? Mas não, a pele é um meio de desintoxicação, onde a gente elimina suor, elimina minerais, né? Elimina a toxicidade do nosso organismo, vai através da pele também, do suor, da urina que tem entre os rins, do pulmão, porque a gente respira e purifica o oxigênio, então ele desintoxica o nosso sangue, o nosso oxigênio também, certo? Gastrointestinal. A gente conhece a importância do nosso intestino, né? Que é conhecido como ele é o nosso segundo cérebro, então ele está povoado aí com uma microbiota muito rica e que se essa microbiota estiver em desequilíbrio, nosso corpo também vai sofrer na questão de imunidade, na questão dos neurotransmissores, que vai estar em carência no nosso corpo. Os neurotransmissores é o que dá bem-estar, é o que regula o nosso sono, estão relacionados também com a parte hormonal, certo? Então, ele dá uma avaliação, esse relatório aqui dá uma avaliação de todo o da nossa parte gastrointestinal, e na sequência aqui os principais balanceadores gastrointestinais. Os balanceadores vão ser o que vai dar equilíbrio, que vai trazer a normalidade para o nosso corpo. Aí o sistema endócrino, hormonal endócrino, né? Toda a parte aqui é, da, da- das glândulas suprarrenais, da parte tanto testículo, ovário, da pituitária, que também é uma parte ali do nosso cérebro que controla os hormônios, tireoide, paratireoide, certo? Progesterona, estradiol. Então, toda essa parte hormonal ali, tanto masculina quanto feminina, o aparelho dá uma leitura muito legal. Então, para mulheres aí que estão no começo da menopausa, menopausa precoce, homens ali com questão também hormonais, que é um tabu para eles tocar no assunto, né? Então, o aparelho aqui, muitas vezes a pessoa não quer manifestar de forma consciente, verbal, mas o aparelho ali, ele faz uma varredura e mostra em tempo real o que está realmente acontecendo. Próximo sistema, que é o sistema imunológico. Então, aqui é muito interessante, porque muitas mães, e eu sou uma que, uma época, vivia me perguntando: meu Deus, por que minha criança vive doente, vive com o nariz escorrendo, vive uma febrinha, uma alergia de pele? E esse relatório, então, traz um esmiuçado ali, um detalhe, vários detalhes de como que está a parte imunológica, então. E ele dá aqui já o intestino, né? Porque a gente sabe que o intestino trabalha muito bem a nossa imunidade por causa da microbiota ali do nosso intestino. Toda a parte das glândulas também adrenais, porque muitas vezes o estresse emocional interfere no nosso intestino. Muitas pessoas têm o intestino preso ou têm o intestino solto, ou
a consistência ali das fezes não é adequada. E aí, esse relatório traz ali tudo para você, ó, glândulas adrenais, que é onde produz o cortisol, que é o hormônio do estresse, o sistema linfático, porque é onde que muitos dos nossos leucócitos circulam pelo nosso corpo, né? A gente tem em mente que é mais na corrente sanguínea, mas no sistema linfático também eles estão transitando no nosso corpo para fazer toda a defesa. Entra aqui a medula óssea, porque é a medula óssea que produz os nossos leucócitos, que é os soldadinhos do nosso corpo, né? Para quem aí não conhece. A pele, porque a pele é o tecido, maior tecido do nosso corpo, e muitas vezes está ligado à imunidade, porque é um sistema, é uma barreira. É uma barreira ali que é uma defesa para o nosso corpo, né? A pele. Bactérias e probióticos, como eu falei lá no começo, o probiótico promove a nossa imunidade e muita parte emocional também aqui está vinculada, tá? Aí ele dá os principais balanceadores ali para quem está como eu falei antes, para quem está no Zoom consegue ver esse relatório ali. E os balanceadores são que são alguns óleos essenciais que apareceram para balancear o organismo desse paciente. Por exemplo, aqui ele deu Arbovitae, que ele é um antimicrobiano muito potente, a rosemary, o alecrim, a cássia, a fibra, né? Fibra para questões do intestino e trabalhar melhor. E para a próxima página aqui apareceu a página para dietas e nutrição. Como que está a dieta aqui desse paciente, tá? Que muitas vezes também é o quê? Você faz uma anamnese, você vai ao médico, você responde ali, como é que tá o teu sono, como é que tá teu apetite, como é que tá as idas no banheiro, enfim, essas perguntas de praxe, né? Como é que tem se alimentado, como é que tá os hábitos alimentares. Muitas vezes o que fala da boca para fora ali é uma coisa, mas aqui quando faz a leitura através do aparelho, ali entrou muitas pessoas depois. Então, quando você faz a leitura no aparelho e ele gera esse relatório, ali não tem como burlar a resposta, não tem como omitir alguma informação, porque ali é a leitura mesmo do teu corpo, do que está acontecendo em tempo real. Então, aqui para dieta é muito interessante. Até tem um outro tipo ali de como selecionar o relatório, que ele aparece a parte nutricional somente. Aí aparece muitas questões de alergia alimentar, o que é adequado e o que não é adequado a pessoa comer. Porque às vezes a pessoa nem tem consciência de alguma situação que ela tem intestinal ali na alimentação e esse relatório ele apresenta, tá? Então, aqui aparece, para esse relatório aqui nessa página desse paciente, aparece as vitaminas, como que tá, se está em carência ou se está na normalidade, os ácidos graxos, né, que são muito importantes para a manutenção ali dos hormônios, porque muitos hormônios são produzidos, a vitamina D também, ela é captada através de algumas gorduras boas no nosso organismo. Eu não tenho muito conhecimento de nutrição, mas o que eu conheço é que as castanhas são muito ricas em gorduras boas, é, o abacate, né? A gema do ovo. Então, a gente já começa a alertar o paciente, ao cliente, sobre esses hábitos saudáveis. E ele dá aqui, ó, no gráfico, como que está a questão dos ácidos graxos aqui desse paciente. Entre as bactérias probióticas de novo, minerais, como é que tá, e as enzimas digestivas. E com base no relatório, novamente, os balanceadores para a dieta nutricional. Aqui, o que foi citado foi o Zengest, que é um mix de óleos para a parte digestiva, a fibra, e o MetaPower, que é um óleo para o sistema metabólico, né, que controla níveis de glicose, que controla picos de insulina e auxilia no emagrecimento também, tá? Deixa eu ver o próximo, a questão da hidratação. Hoje em dia, muitas pessoas têm facilidade para tomar água, outras não. E, e aí, não, no meu caso, eu tive uma época que eu tinha que pôr um despertador para começar a tomar água, gente, porque alguns me conhecem, outros não. A rotina, quando eu trabalhava no laboratório, era muito puxada. E aí, eu ficava de jaleco, né, por equipamentos de proteção individual, luva, gorro, máscara, e aí cada vez de sair para tomar água, para desparamentar, como a gente fala, era uma função.
E a gente perdia tempo, né? E ali, tempo é um laudo a mais que você está liberando, ou deixando de liberar. Aí, então, eu comecei a perder esse hábito de tomar água. E hoje em dia, isso tem feito muito estrago na minha saúde. Ainda tenho que me policiar com esse hábito. Aí, nesse relatório aqui, como é que fala? Fala sobre a importância da hidratação, que a consequência da falta de hidratação, né, pode trazer fadiga, constipação, dores de cabeça, indigestão, dores musculares nas articulações, alguns tipos de alergia, falta de clareza mental, problemas de pele e excesso de peso. Olha quanto é importante a ingestão de água. E aí ele emite um relatório aqui baseado na hidratação. Como que está a filtração dos rins, certo? A qualidade ali da filtração dos rins. Como até que influencia no sono isso, no sistema de desintoxicação também. E até traz aqui para esse paciente melatonina, que é aquele hormônio do sono pode estar influenciado aqui na qualidade da produção desse hormônio pela carência da ingestão de água. Próximo laudo aqui é a parte da inflamação, né? Como eu trouxe para vocês ali no começo, que a inflamação ela pode estar relacionada com várias questões, entre elas, presença de algum tumor no organismo, doenças do coração, diabetes, obesidade, doenças autoimunes, artrite reumatoide, doenças inflamatórias intestinais, por exemplo, a colite, úlceras, doença de Crohn, lúpus, asma, depressão e alergias também. Então, é muito importante estar acompanhando. Se tem uma inflamação, alguma coisa ali tem que estar alerta no nosso organismo. E essa inflamação vai demandar o quê? Vai demandar mais produção de leucócitos ali para combater essa inflamação. E aí traz toda uma sobrecarga para o nosso corpo, né? Aí ele, para esse paciente aqui, ó, apresentou que a inflamação dele está no intestino grosso, a carência ali de ácidos graxos na dieta, né? E algumas questões de emocionais também, tá? E os principais balanceadores aqui para ele foi o Zengest, por causa da parte intestinal, né? Ylang Ylang e Vetiver. E por último, aqui a parte mental, emocional, muito interessante também, porque hoje em dia as pessoas têm muita sobrecarga de trabalho, sobrecarga aí, vida profissional, vida particular e auxílio, né, de toda uma rede de apoio que às vezes a pessoa dá um suporte, enfim. E aí, toda essa sobrecarga ali, né, que vem a pessoa levando, pode acarretar, então, uma sobrecarga ali emocional, uma depressão, uma ansiedade, uma tristeza, é, enfim, um descontentamento. E a gente sabe que a parte emocional está muito ligada, então, com alguns sintomas do nosso corpo, que a gente fala psicossomáticas, né? Aqui para esse paciente, então, ele trouxe estresse mental e emocional, questões de vitaminas está relacionado, no hipotálamo também, né? Porque ali produz muitas questões neurológicas que absorvem os neurotransmissores, que dá bem-estar, que dá euforia ou que dá a tristeza. Glândulas adrenais, que entra a parte ali do estresse, do cortisol. Serotonina o neurotransmissor do sono, né? Do bem-estar também, para gerar o sono, bactérias e probióticos e minerais. E aí entra outras emoções aqui, como sentimento de luto, de frustração, de culpa, carência, preocupação, medo. Até essas emoções é relatado aqui no laudo. E aí os balanceadores aqui que citou foi o Serenity, Alecrim, Calmer, Cassie, Lang Lang. Aí, por último, o sono. Como que o sono é importante ali para a regulação do nosso metabolismo, da nossa parte emocional, de alguns hormônios do crescimento, principalmente, né, que é produzido no momento do sono. E aí fala aqui sobre interferentes, né, produtos estimulantes como a cafeína, como excesso de luz e tela, e
como que o cliente, então, o paciente aqui pode estar ajudando nesses hábitos dele para melhorar o sono e vendo se tem alguma questão fisiológica no organismo que está interferindo também. Daí aqui ele fez o relatório aqui fez uma avaliação do hipotálamo, da serotonina, estrogênio, melatonina e progesterona. E dá os balanceadores aqui, óleos essenciais que vão ajudar de forma particular para esse paciente, né? Foi o Serenity, o Vetiver e o Black Spruce. Então, mais um aqui com estresse tóxico, que como eu falei para vocês anteriormente ali, é, é a poluição do ar, é radiação de aparelhos eletrônicos e produtos químicos também, tanto para limpeza quanto para higiene, pele, enfim, né? E aqui, então, foi micotoxinas. Micotoxinas são fungos. Então, os fungos também atuam como um tóxico no nosso organismo. Fungos, bactérias, né, vírus. A degradação deles ali no nosso organismo, o metabolismo do vírus, da bactéria dentro do corpo, produz toxinas que fazem mal para o nosso organismo. E então, aqui ele trouxe quais os balanceadores? O Arbovitae, Rosemary, Citrus Bliss, Frankincense. E o serviço, então, aqui selecionado como um balanceador foi a aromoterapia. Mas, dependendo da intenção do paciente, nós podemos selecionar outros serviços também. Serviços de terapias alternativas, ou se a pessoa quer só uma avaliação da parte nutricional, na hora de gerar o relatório, coloca-se com essa intenção, né, para vitaminas, minerais, alérgenos ali na alimentação, né? é, Composições que a pessoa às vezes questiona assim, tem alguma dúvida se é alérgica ou não, tá? Mas basicamente o que eu queria trazer para vocês era, de forma resumida, a, a intenção de uso desse equipamento, a finalidade e os benefícios. Então, recapitulando, esse equipamento ele é vinculado com o computador, a pessoa deposita a mão no equipamento aqui, no aparelhinho, é gerado um comando ali para o software fazer a leitura da frequência da energia aqui da pele, da eletricidade que a pele produz, através do suor da nossa pele também. E após de 2 a 5 minutos, ele gera um relatório com todos os parâmetros que estão em desequilíbrio no nosso corpo, tá? Então, para quem tem interesse em fazer a sua consulta, para quem tem intenção de investigar o que que o teu corpo ali precisa de cuidados, quais as respostas que o seu corpo pode apresentar ali de alguma questão que você tem consciência, que você tem sintoma, ou até mesmo do que você não tem conhecimento, porque muitas coisas no nosso corpo já pode estar em desequilíbrio, mas não manifestar sintomas físicos, né? E é através desse aparelho aqui você já pode ter esse suporte de uma forma antecipada, tá bom? Então, agradeço a presença de todos aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, já estamos com o tempinho quase encerrando aqui no Zoom. Mais uns 2 minutinhos. Fiquem à vontade. No Instagram aqui, alguém tem alguma pergunta? Quero agradecer a presença de todos e não percam a oportunidade de fazer esse escaneamento de todo o seu organismo.